O Flamengo jogou um amistoso com o São Paulo nos Estados Unidos, empatou. Felipe Luiz aproveitou para fazer vários testes. O primeiro jogo do elenco principal do Flamengo nesta temporada foi bem longe do Rio, na casa do Inter Miami, time de Messi e Luis Soares, que marcou presença para prestigiar os compatriotas uruguaios. Arrascaeta não jogou porque ainda aprimora a parte física depois de passar por uma cirurgia no joelho no ano passado. Matheus Gonçalves começou no time titular, jogando um pouco mais avançado, ao lado de Alcaraz. Foi dele uma das melhores chances do Flamengo no jogo, no finalzinho do primeiro tempo. Wesley ergueu a cabeça, cruzamento feito, Alcaraz, espalma para o lado, Jandrei! Antes disso, De La Cruz já tinha deixado o Wesley sozinho com o goleiro. Pra escapada em velocidade do Wesley, ficou cara a cara com o Jandrei! Que defesa do goleiro do São Paulo! Jandrei também precisou trabalhar quando, de fora da área, o Pulgar resolveu arriscar. As principais chegadas do São Paulo vieram com o Caleri. De cabeça e de primeira, ele tentou surpreender Rossi e quase complicou a vida do Jandrei depois de uma cobrança de falta do De La Cruz. Depois do intervalo, o placar não saiu do 0-0. O que mudou mesmo foi o time. Felipe Luiz fez várias substituições. A pré-temporada tá para isso, para testes, para a gente ver, para criar relações e para ver como o time se sobressai diante das dificuldades. Matheus Gonçalves foi o único jogador mantido para o segundo tempo. Os outros 10 vieram do banco de reservas. A ideia foi dar ritmo de jogo para todos e também oportunidade para os mais novos. Feliz por eles. Vocês perceberam que tem alguns carecas ali. Trote bem feito, com sucesso. Com a pré-temporada nos Estados Unidos finalizada, os jovens ganharam experiência e os experientes, ritmo de jogo. Tudo isso sob os olhos e as câmeras de mais de 16 mil brasileiros que viram o time do coração jogando longe de casa. Falando mais de Flamengo, quero chamar também o Pedro Henrique Torre aqui da nossa equipe de reportagem para atualizar também o mercado da bola do rubro-negro e, é claro, a agenda do Flamengo. Pedro, bem-vindo aqui ao Sport Center. Tudo bem, Mari? Muito boa tarde a todos aí. Um beijo para você. Abraço, Mar, abraço, Jailson. Todo mundo ligado neste Sport Center. O Conrado falava sobre a disputa lá no UFC Series nos Estados Unidos. E mais daqui a pouco, aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, a delegação do Flamengo desembarca em solo brasileiro para, enfim, tocar a temporada, né? Os jogadores devem ter aquele descansinho hoje e tal, enfim, mas amanhã já volta tudo ao normal, não tem como ser diferente. E aí a apresentação do Juninho, atacante, que foi anunciado na última semana, ficou aqui no Brasil, questões burocráticas, né? Enfim, documentação, etc. Não valia nem a pena ir para os Estados Unidos, permaneceu por aqui, vai ser apresentado amanhã, vai receber a camisa número 23 e aí vai ser regularizado e aí quem sabe pode estrear pelo Flamengo no fim de semana, que vai ter um jogo em Brasília contra o Volta Redonda, a estreia do elenco principal no Campeonato Carioca. A situação está um tanto quanto complicada, né, no Carioca. Um pontinho está em penúltimo lugar, o lanterna é o Bangu e esses dois times se enfrentam justamente no meio de semana lá no Maranhão. Vai ser o último confronto dessa equipe sub-20 neste Campeonato Carioca. Ainda tem mais um jogo a cumprir por lá. Então, essa equipe sub-20 comandada pelo Kleber dos Santos, tem o Pablo ali, tem o Lohan, enfim, alguns garotos aí que estão com dificuldades nessa disputa. O Flamengo, como eu disse, apresenta o Juninho, ainda tenta algumas contratações nesta janela, né? Enfim, o Jorginho é uma possibilidade, é tudo muito difícil, cifras altas, enfim, teria que o Arsenal liberar. O Danilo também, mesma situação, cifras altas, tem que liberar, a Juventus teria que liberar o jogador, ele teria que aceitar, reduzir valores, enfim, o Flamengo segue conversando para saber das possibilidades. Tentou também, como informaram os companheiros do Revista Colorada, o Vitão, tentando ali o perdão da dívida do Thiago Maia, a negociação, mas o Internacional disse que não negocia neste momento por esses termos. Então o Flamengo segue aí na busca, até porque perdeu o Fabrício Bruno e também o Davi Luiz.
Fala, Venê, da proposta. Teve proposta milionária do Fla pelo zagueiro do Inter, o Vitão. Esses valores, vai fechar, não vai fechar? O que você pode passar pra gente? Vamos lá, a gente teve acesso a essa informação com exclusividade ontem. Essa é tua, esse é drone do Venê, galera. No dia 18 de janeiro, o Flamengo enviou um papel timbrado ao Internacional oferecendo uma proposta que chegaria a 10 milhões de euros pelo zagueiro Vitão, que atualmente tem 24 anos, um dos destaques do Internacional na temporada 2024 e por pouco foi vendido ao Betis. O Betis, na ocasião, ia pagar quase 12 milhões de euros por esse zagueiro. Em cima da hora, o Internacional fez mais uma exigência e o Betis desistiu. E aí o Flamengo enviou esse papel timbrado. E a proposta do Flamengo que a gente teve acesso era o seguinte: o Flamengo perdoaria os 4 milhões de euros que ainda tem a receber pela venda do volante Thiago Maia ao Internacional, pagaria 3 milhões de euros à vista, 1,5 milhão de euros em julho de 2025 e 1,5 milhão de euros em janeiro de 2026. E o Flamengo ofereceu isso ao Internacional. O Internacional recusou e fez uma contraproposta ao Flamengo. Não, nós queremos 10 milhões de euros em dinheiro, mais perdão da dívida do Thiago Maia em 4 milhões de euros. Ou seja, seria uma operação que chegaria a 14 milhões de euros. E o Flamengo, obviamente, riu dessa contraproposta e falou: claro que a gente não vai fazer isso, porque o Internacional está tentando dar uma de esperto para cima do Flamengo. Porque o Internacional deve ao Flamengo 3 parcelas ainda pela compra do Thiago Maia. E aí muita gente me questiona: você acha uma boa proposta? Flavinho, eu respondo com uma pergunta: você já fez negócio com caloteiro? Tô fora. Tá fora, né? Tô fora. Essa atual gestão... O cara não paga e eu vou fazer... Ela sabe que o Flamengo só vai acabar de receber pela venda do Thiago Maia em 2027, porque foi feito em 10 parcelas. Isso se receber. Então, qual foi o pensamento da atual gestão? É melhor a gente garantir esses 4 milhões de euros e só tirar do bolso 6 milhões de euros para contratar um jogador de 24 anos, que tem um bom potencial, um destaque, está valorizado no mercado e você ainda pode ter uma venda futura. Então essa foi a ideia do Flamengo. Só que o Flamengo ouviu um não do Internacional, que fez uma exigência absurda ao Flamengo. E nesse momento, muita gente me questiona: mas o Flamengo desistiu do Vitão? Não, não desistiu. Agora a bola está com o jogador e com os empresários do jogador. Se eles forçarem uma saída do Internacional, o Flamengo quer fazer negócio. Mas óbvio que agora não dá para você oferecer uma proposta maior. Eu acho que isso aí tem que ser o limite mesmo, porque estamos falando de 62 milhões de reais. Não deve subir, não. O pessoal da produção está dizendo que tem uma foto do Vitão com a camisa do Flamengo já? Aí, Pedrosa, eu caí, Pedro. Eu caí na pegadinha, Pedro. Eu caí na pegadinha, rapaz. Eu achei que apareceu tão criança aí, cara. Peraí. Eu tô de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, cara. O Vitão. É bom de bola mesmo? O Venê vale também o investimento aí. O Vitão é um cara que chega, talvez não para ser titular, né? Mas gosta desse zagueiro. Eu acho que chegaria para brigar pela titularidade. É um bom investimento dentro desse valor, mas também você não acha que vale, não é isso tudo. A gente precisa parar e analisar o mercado. Estamos falando de um mercado extremamente super valorizado. E se você parar e pensar, o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, que vai completar 29 anos, por quase 50 milhões de reais. O Vitão, ele está valorizado no mercado porque ele fez uma boa temporada com a camisa do Internacional. Ou seja, o Flamengo compraria um zagueiro que tem potencial para brigar pela titularidade no Flamengo, valorizado, de 24 anos por 60 milhões de reais. E só tiraria do bolso 6 milhões de euros. Isso precisa ser mencionado. Isso precisa. Porque o Flamengo não sabe se vai receber esses 4 milhões de euros. A garantia de receber, né? E se receber, só vai acabar de receber em agosto de 2027. Essa é a jogada boa. Então, eu acho que para o Flamengo valeria a pena. E vale mencionar o seguinte: quem quer a contratação desse jogador é José Boto. Porque foi o José Boto que encontrou esse jogador e levou para o Shakhtar na época. Ele era do Palmeiras. E foi o José Boto que levou ele para o Shakhtar. E o Internacional pegou o Vitão de graça, porque tinha a cláusula da guerra, você lembra disso? Então ele veio para o Internacional de graça. Então, assim, pelo contexto geral, eu acho que vale a contratação. Por isso que eu falo, o Flamengo não sabe se vai receber os 4 milhões de euros do Internacional. Então valeria a pena, sim, essa operação para o Flamengo. Ô, Venê, boa tarde. O que dá para tirar de proveito? Primeiro a gente fala do amistoso contra o São Paulo.
Felipe Luiz fez alguns testes lá nos Estados Unidos. Vamos começar pela parte boa, né, Flavinho? Então vamos começar falando. Teve algum teste aí que você achou que pode dar caldo? Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Vamos para mais uma semana. Pois é, nesse primeiro teste aí, a gente ainda está falando de uma pré-temporada. Isso precisa ser mencionado. Não adianta o torcedor rubro-negro achar que esse vai ser o Flamengo durante a temporada inteira. Muito pelo contrário, até porque reforços chegarão ao Flamengo. E eu gostei sim desse primeiro teste diante do São Paulo, que não é uma equipe ruim, pelo contrário. O São Paulo é uma equipe boa e precisa ser respeitada, tem um bom treinador, tem bons jogadores, que também está iniciando uma pré-temporada. No primeiro tempo, gostei muito do Wesley pela ponta, pelo lado direito. Inclusive, ele teve até uma boa oportunidade de estufar a rede. A gente tá saiu vendo na aí cara do goleiro. O Jandrei que evitou ali, né? Mas eu acho que o Wesley faltou aquela manha de atacante. Eu acho que ele finalizou mal, facilitando a vida do Jandrei. Mas eu não vou ficar aqui crucificando o Wesley por ter perdido esse gol. Pelo contrário, vou mencionar o bom passe do Pulgar. Pulgar, para mim, foi um destaque no primeiro tempo, quebrando linha adversária. Inclusive, foi ele que deu esse passe para o Wesley sair na cara do gol. Gostei do Gerson também. Gostei do Alexandre. Do Rossi. Gostei do Rossi. De maneira geral, o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo agradável. Veio o segundo tempo. O Felipe Luiz mudou quase o time inteiro. Manteve o Matheus Gonçalves, que não fez o primeiro tempo, deu uma nova oportunidade ao Matheus Gonçalves, mas ele também não conseguiu fazer aqueles minutos que ele teve no segundo tempo muito bem. E aí a gente pôde ver, para mim, o grande destaque do Flamengo nesse amistoso contra o São Paulo, que foi o Pablo Lúcio. Um volante que eu venho falando aqui há muito tempo, quem acompanha o programa sabe disso, eu acompanho a categoria de base e esse volante ele precisa ser olhado de uma maneira diferente, não só pelo Flamengo, mas também pelos torcedores. Joga muita bola, tem muita qualidade, sabe jogar de primeiro volante, segundo volante, e o Felipe Luiz, ele até inovou, ele botou o Pablo Lúcio como se fosse um 10, um camisa 10, e o Pablo Lúcio foi muito bem. Para mim, ele soube aproveitar de uma maneira muito boa essa oportunidade que ele teve jogando com os profissionais. O Cleiton, por exemplo, que não estava fazendo boas partidas no time do Carioca, fez um bom segundo tempo. Por quê? Pelo contexto. Você jogar ao lado de um Léo Ortiz facilita a sua vida a jogar ao lado do Pablo, com todo o respeito ao Pablo. Gostei também do teste que o Felipe Luiz fez no primeiro tempo de Alcaraz como atacante. Eu ia te perguntar isso, o que achou? Gostei, uma solução eu gostei assim do teste feito. Eu acho que não tem que utilizar isso, mas a gente está falando de uma pré-temporada. E pré-temporada serve para isso, para o Felipe Luiz fazer teste. O Felipe Luiz explicou isso depois do amistoso. Durante os treinamentos deu certo. Mas ele está usando a pré-temporada para justamente isso. Ele entendeu que o Alcaraz pode fazer bem essa função. Se nos treinos deu certo, acho justo o Felipe Luiz tentar também no amistoso. Ele tentou, no segundo tempo ele mudou. Então, de maneira geral, eu acho que o balanço foi positivo nesse amistoso. Mas eu quero destacar o João Vitor, que também entrou na zaga, outro zagueiro que o Flamengo tem aí, que com certeza vai dar bons frutos, Pablo Lúcio e o Cleiton também, que fez um bom segundo tempo. Então, de maneira geral, eu vou dar destaque aqui à garotada, que soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Uma coisa que me chamou a atenção, Pedrosa, antes da gente falar do time dos garotos aqui, que está penando no Campeonato Carioca, o Flamengo é o vice-lanterna, gente, inacreditável, hein? Com tantos times pequenos, aí o Flamengo é o vice-lanterna, um pontinho só. Ele enxerga o Alcaraz mais como centroavante do que o Bruno Henrique, diferente do que a gente imaginava aqui nas nossas resenhas. Qualquer coisa tem o Bruno Henrique, que também joga centralizado, pode ser uma alternativa. Me surpreendeu, o Alcaraz, na opinião do Felipe Luiz, está à frente do Bruno Henrique nessa função. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Venê, galera de casa. Foi o que o Venê falou, eu acho que é o teste. O teste é válido. O Alcaraz já jogou até de segundo volante, já virou camisa 10. O Alcaraz já camaleão. Tá jogando de centroavante, tá jogando em todas as posições. O teste é válido, mas ao mesmo tempo eu vejo o Bruno Henrique muitas vezes também conseguindo pisar na área, porque ele não é um ponta esquerda lateralizado, ele não fica colado na linha lateral para poder fazer ida e volta de recomposição. Eu acho que ele é um jogador que infiltra bastante na área, que tem um jogo aéreo muito favorecido pela altura dele, porque ele é um bom cabeceador também. Então ele muitas vezes pode preencher esse espaço aí como um segundo atacante junto com o Alcaraz. Mas, na verdade, eu acho que essa ideia não vai ser muito utilizada na temporada, não. Não vejo dessa forma. Eu acho que o cara jogou a vida inteira como meio campo, jogando de frente, e você jogar como centroavante é diferente, porque você tem que jogar de costas, tem que aprender a jogar de costas, fazer pivô e tudo mais. Isso não quer dizer que ele não tenha faro de gol, mas o ponto é, as características para um centroavante em relação ao meio campo são muito diferentes, e nem fisicamente e nem nesse cacuete que ele tem de meio campo, eu acho que o Alcaraz vai se adaptar nesse sentido.
Quem sou eu aqui para falar sobre os testes do Filipe Luís? Muito pelo contrário. Ele não tem centroavante, ele vai testar alguém como centroavante. Mas, na minha humilde visão, se tratando desse primeiro jogo, eu acho que essa ideia não vai ser tão fértil para o time do Flamengo. Ô, Vene, falando agora do time dos garotos, é a terceira partida, a equipe mudou muito, né? E a gente deu até um desconto no primeiro jogo, porque era um time que também não tinha entrosamento, que também tinha pouco tempo de treino. Essa garotada voltou um pouco antes só, diferente dos pequenos, que veio mais tempo. Mas aí a gente esperava também uma evolução. Veio o terceiro jogo, parece que tá piorando. Bom, eu não espero mais nada, tá? Não espero mais nada. Inclusive, eu acho até que assim, o tempo tem que passar realmente para o Flamengo, o Malvadão, voltar e garantir alguns pontos para o Flamengo. Porque, assim, eu já perdi a paciência com o atual treinador que está comandando essa equipe aí no início do Campeonato Carioca. Você coloca ele, pelo esse rendimento ruim, você acha que ele é o principal responsável? Ele é o principal responsável, não o único. Eu não quero ser injusto, não o único, porque o time do Flamengo, de fato, é uma garotada ali. Eu sei que tem uma base campeão mundial sub-20, mas é óbvio que eles não têm o mesmo entrosamento. Por exemplo, entrou o Pablo, entrou o Carlinhos, entrou o próprio Lohan. Eles precisam buscar um entrosamento ideal. Mas tem algumas escolhas do treinador Kleber dos Santos que eu não concordo e eu vou continuar falando isso aqui. Não faz o menor sentido ele manter o Thiaguinho no ataque do Flamengo. Eu entendo colocar o Pablo, eu juro que eu entendo, mas eu também não colocaria mais no time titular. Mas até aceita. Aceito. Thiaguinho. Eu até aceito. Agora o Thiaguinho eu não aceito, não faz o menor sentido. Tanto é que no jogo de ontem, quando ele sai e entra o Wallace Ian, quem faz o gol do Flamengo? O Wallace Ian. Que entrou muito bem, por sinal. Entrou com vontade, entrou com disposição, entrou mostrando que queria a vitória. Mas o time é muito mal treinado. E repito o que eu falei depois do último jogo também. Não tem uma transição rápida, não tem uma organização. Por exemplo, para que você manter 2 volantes com característica de marcação na equipe? Não faz o menor sentido. Parece, sabe, o meio de campo não tem uma organização tática. O Lohan ontem, no primeiro tempo, mostrou uma boa movimentação, chamando a responsabilidade. Por isso que eu não vou ficar aqui crucificando o Lohan, pelo contexto. E o Cleiton é um bom exemplo, porque lá contra o São Paulo, ele rendeu bem. Porque o contexto da equipe, você jogar ao lado dos principais jogadores, é muito mais fácil a jogar com uma equipe que tem pouco entrosamento e, além disso, ainda tem um treinador que não está fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que esse desempenho ruim do Flamengo no início do Carioca não é culpa exclusivamente do treinador. Mas se eu tivesse que falar quem é o principal culpado, na minha opinião, é ele. No lado do Flamengo, o jogo de ontem, que foi mais ao sul, né? Eu tô aqui em Orlando, o jogo foi lá na casa do Messi, lá no Chase Stadium, com a presença até do Suárez lá em um dos camarotes. Para o Flamengo foi o primeiro jogo da temporada efetivamente para o time principal, para o Filipe Luís, que entende que enquanto um outro time, uma outra equipe de garotos está disputando o estadual, essa pré-temporada ainda está só no início. Vamos então trazer um pouquinho das avaliações dos 2 treinadores, Filipe Luís do Flamengo e o Luiz Ilbeldia do São Paulo, deste período aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. A pré-temporada foi muito boa. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou e poder jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, que é um time que também está muito bem treinado e a gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e continuar explorando nossas fortalezas, né? Em relação ao Flamengo, o time jantou ontem depois do jogo e já voou de volta para o Rio de Janeiro. Só uma última coisa da coletiva ontem do Filipe Luís. Ele teve a oportunidade de novo de lançar o João Vitor, que é um zagueiro de 17 anos, que trabalhou com ele no Sub-20, já tinha lançado no ano passado contra o Criciúma. Mas o Filipe falou assim, olha, o Abel Ferreira outro dia falou que talvez seja culpado pela venda do Vitor Reis para o Manchester City, porque ele andou falando demais do zagueiro. Então ele falou assim, eu não vou fazer o mesmo, tá? Mas é um zagueiro
muito diferente. Então, de tudo que se viu do Flamengo aqui, foi a oportunidade de garotos como o João Vitor, que entrou no segundo tempo e que, segundo o próprio técnico, que conhece, já sentiu o cheiro, trata-se de uma joia da base rubro-negra. Mari. Boa, Conca. Obrigada por trazer vários pontos. Bom pro Jailson e pro Mário Marra também comentarem por aqui. E é impressionante, porque assim, ele deixa em tese os jogadores a serem observados jogando o Campeonato Carioca, mas o menino tá lá com o grupo, né? Já é um tratamento diferente de observação, de dia a dia, ou talvez de conquista até de confiança do técnico Felipe Luiz. Até a molecada, 17 anos, 18 anos, que eles levaram para lá e deixaram um outro grupo do Sub-20, que já estava ali, já são um pouco mais velhos, mais experientes, deixaram para disputar o Carioca. E o Felipe Luiz, né? Não vou falar nada, deixa para lá, não vou falar, que senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Vitor Reis. Do lado do Flamengo, que o Felipe Luiz pôde observar, e ontem eu senti falta, foi de um centroavante. Ele tentou colocar o Alcaraz jogando de centroavante lá, revezando com o Matheus Gonçalves, que é um garoto também da base que está ganhando muita oportunidade com o Felipe Luiz, e ele deixou o Bruno Henrique aberto. O Bruno Henrique não jogou centralizado. E aí, o que eu tirei como conclusão é que o time faltou uma referência. O time ficou meio torto, jogando mais no lado do Bruno Henrique e o Gerson por dentro para dar a ponta direita para o Wesley, mas faltou um centroavante ontem. No caso do Flamengo também, o Felipe Luiz, ele queria ter mais oportunidade, uma tranquilidade maior para testar esse jeito de jogar sem centroavante, embora o ideal seja ter o tal centroavante, do que ele teve. No fim, as duas coisas ficam atrapalhadas. O cara tá lá, mas não tá, né? Então. Tá lá, mas tá preocupado porque olho no tem peixe, jogo outro no gato. No Paulista, outro porque tem jogo no Mineiro. Era para estar lá em pré-temporada e pensando só na pré-temporada, em preparação física, técnica, entrosamento, chegada de novos jogadores, o Flamengo tentando se adaptar ainda sem um homem de referência. Mas, enfim, voltando especificamente a esse homem de referência, Alcaraz pode ser? A gente citou aqui o Juninho, eu penso que o Juninho chega num momento que é benéfico para ele. Em que sentido? Se ele conseguir se adaptar, estiver pronto para jogar, física, tecnicamente, tem uma vaga ali esperando alguém. Não é isso? E ainda mais por ser uma característica de jogador que o Felipe Luiz queria. E é um cara para ser o centroavante, ele falou, é o atacante, mas com uma característica diferente de jogo do Pedro. Então acho que o Flamengo vai ter esse cara, esse substituto para o Pedro, mas com um perfil um tanto quanto diferente. Eu achei válido fazer esse teste, já que era esse cenário. Não tem o Pedro, o Juninho acabou de chegar, tanto que nem estava com a delegação. Você tem o Carlinhos disputando o Campeonato Carioca, então era um momento justamente para você testar algo diferente. Ele falou do Bruno Henrique, ele falou que gosta mais do Bruno Henrique jogando pelo lado, já teve esse teste na reta final da temporada. Tudo caminhando de forma linda para o Juninho. Em outras palavras, o que eu falei, o Juninho só não vira titular agora se ele tiver muito mal. Exato. Não, assim, para ele a chance de ouro, não só porque ele foi contratado pelo Flamengo, mas por chegar num Flamengo em que precisa dele. Assim, e ele é um cara que, sinceramente, Abel, de repente ele tem um desempenho tão bom, se estabelece, ele pode permanecer no time na volta do Pedro, porque é um cara que era ponta antes. Tudo bem, nas últimas 2 temporadas tem atuado mais como centroavante. Mas você pode criar um entendimento eventualmente. Aí a briga é mais forte. Lógico. Aí tem muita gente para brigar. Mas aí ele tem que estar jogando muito. Mas o que eu quero dizer assim, não é um cenário em que ou ele joga na vaga do Pedro ou ele não joga. Ele tem o tempo só até o Pedro voltar, né? Exato. Depois disso ele está descartado. Então eu acho que ele vai ter uma grande oportunidade, mas nesse contexto, na ausência dele, acho que foi válido esse teste. E sinceramente, essa pré-temporada, as coisas mais importantes para mim são ver dinâmicas de jogadores que não se conhecem, fazer testes de improvisação como foi do Alcaraz, ver jovens jogadores, por exemplo, o Cleiton. Hoje tem uma perspectiva dele ser utilizado no Flamengo, ainda mais depois da saída do Fabrício Bruno, ainda não foi contratado. Acho que aproveitou bem a oportunidade e ganhar ritmo de jogo. Porque nesse período, o Felipe Luiz falou, os jogadores não têm condições de atuar 90 minutos. Então essa rodagem é importante para isso. Esses, para mim, são os dois principais aspectos da pré-temporada. Falar de desempenho individual, que fulano foi bem, ganhar o jogo, sinceramente, isso daí pouco importa. Acho que o mais importante é você ver dinâmicas que você tem que treinar para analisar e dar ritmo de jogo. E acho que isso foi importante para as duas equipes. Fiquei pensando que se no futuro nós estaremos aqui discutindo Pedro e Juninho podem jogar juntos. Tomara, né? O rubro-negro quer isso, porque aí será para o bem do time do Flamengo. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando do Felipe Luiz, que ontem ele concedeu entrevista coletiva após o amistoso contra o São Paulo.
E ele foi questionado sobre o grande teste que ele fez nesse amistoso, né? Porque ele surpreendeu e colocou Alcaraz como centroavante no ataque ali, de fato sendo centroavante. O Alcaraz não fez uma boa partida, repito o que eu falei ontem, não vou culpá-lo por conta disso. Ele teve até uma oportunidade de abrir o placar, não conseguiu converter, mas enfim, o Felipe Luiz foi questionado e ele explicou o seguinte, abre aspas, o Arrascaeta não pôde jogar, ele ainda está evoluindo a parte física, recuperando a forma física e com isso falta um jogador de ataque. Fiz testes e aproveitei para testar o Alcaraz de atacante e o Matheus Gonçalves por dentro. Durante os treinos, ele, Alcaraz, foi muito bem. Lá no amistoso contra o São Paulo, nem tanto, mas, galera, não peguem no pé do Alcaraz, vi nas redes sociais aí a galera pegando no pé do Alcaraz, como custou isso tudo, o absurdo da diretoria no passado ter pago esse valor todo por ele, absurdo, gente, é um jogo amistoso de pré-temporada que vai definir o Alcaraz, ainda mais o Alcaraz jogando improvisado de atacante. O Felipe Luiz nos treinos gostou, um amistoso, na minha concepção, não foi tão bem assim, mas fica aí, vale o registro e a explicação do técnico Felipe Luiz. Galera, ontem também foi dia de estreia, vocês puderam ver a nova camisa do Flamengo, que ó, parabéns Adidas. É difícil, mas vocês acertaram em cheio, eu particularmente achei linda a nova camisa do Flamengo para 2025, e o Flamengo, com o intuito de prestigiar sua rede de lojas oficiais, está anunciando com exclusividade a pré-venda do novo manto e vai valer para toda a linha de jogo, manto 1, goleiro e também pré-jogo. Data de entrega, 30 de janeiro. O site oficial e as lojas da franquia irão presentear os clientes que fizerem a pré-venda com um lindo copo do Flamengo. O site oficial do Flamengo também irá oferecer, além de copo, frete grátis para esta pré-venda. Então, fica aí a informação para vocês. É porque o lançamento oficial da Adidas Flamengo vai ser no dia 30 de janeiro. Por isso, teve essa estreia, teve a estreia também da Shopee ali na manga da camisa, mas o lançamento oficial vai ser no dia 30 e por isso a entrega fica para o dia 30. Vamos lá, pessoal. Muita gente me pergunta aí por que com Leixões e Estrela Amadora o Flamengo vai à FIFA cobrar dívidas e com o Internacional o Flamengo não vai. A resposta que eu obtive foi porque como o Internacional é um clube brasileiro, por se tratar de um time nacional, o caminho do Flamengo e de qualquer outra equipe do Brasil que queira cobrar dívidas de outro clube brasileiro é via CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. E o Rubro Negro já deu entrada nesse órgão, cobrando do Colorado as 3 parcelas vencidas e ainda não pagas. O Estrela Amadora e o Leixões, juntos, devem quase 3 milhões de euros ao Flamengo. O Inter tem 3 parcelas em atraso com o Flamengo, as 3 primeiras totalizando 700 mil euros. O fluxo de pagamento do Internacional Flamengo para o Thiago Maia foi 10 parcelas, 20 de agosto de 2024, 20 de dezembro de 2024, 30 de dezembro de 2024, 20 de abril de 2025, 30 de abril de 2025, 30 de agosto de 2025, 28 de fevereiro de 2026, 30 de agosto de 2026, 28 de fevereiro de 2027 e 30 de agosto de 2027. Ou seja, o Flamengo só vai acabar de receber pela venda Thiago Maia em 2027. Que negociação ridícula do Flamengo na gestão passada, na venda do Thiago Maia. E aí, muitos estão criticando a atual gestão pelo fato de querer pagar 10 milhões de euros ao Internacional para contratar o zagueiro Vitão. Qual é a ideia da atual gestão? O Flamengo, essa atual gestão, não sabe se vai receber e se receber, quando vai receber essas parcelas previstas para acabar em 2027. Então, a atual gestão, de maneira estratégica, queria fazer o quê? Utilizar esses 4 milhões de euros que o Flamengo ainda tem a receber do Internacional e tirar do bolso 6 milhões de euros para contratar o Vitão, que é um zagueiro de 24 anos, que está valorizado no futebol brasileiro. Vários clubes já ofereceram mais de 10 milhões por esse jogador, o Betis, inclusive, da Espanha. E aí o Flamengo queria se aproveitar da situação, tirar proveito e pegar esses 4 milhões, porque o Flamengo não sabe se vai receber e quando vai receber. O que vale se receber daqui a 2, 3 anos? Vai valer de nada o dinheiro, né? Tem inflação, gente. Então tudo
finanças. Para o Flamengo, na minha concepção, faz total sentido. E aí o Inter recusou, como a gente trouxe com exclusividade, pediam 10 milhões de euros em dinheiro mais a dívida do Thiago Maia, ou seja, uma operação que poderia chegar a 14 milhões de euros. Para o Flamengo não vale a pena, obviamente. E aí muitos estão me questionando, o Flamengo vai continuar tentando, desistiu? Qual é a intenção do Flamengo em relação ao Vitão? O Flamengo tem a seguinte postura, a gente já fez tudo o que podia. A nossa proposta foi feita, bons valores, agora com o jogador. Se o jogador quiser brigar para sair junto com os empresários, o Flamengo vai querer o Vitão sim. O Vitão é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. 24 anos, poder de revenda futura, é um jogador que chega para brigar pela titularidade, não reserva imediato do Flamengo. Então, o Flamengo tem essa postura em relação ao Vitão. Agora é com o jogador e os seus empresários. Se eles quiserem brigar, entre aspas, forçar, entre aspas, uma saída internacional para vir para o Flamengo e assinar um contrato de 5 anos, o Flamengo topa. Mas o Flamengo não vai elevar o valor da proposta, pelo menos isso foi me dito até ontem. Se tiver alguma alteração, eu aviso para vocês. E aí fica aquele questionamento, Vitão e Danilo, mas eu avisei a vocês que a contratação do Danilo não estava próxima, como a jornalista da TNT acabou noticiando. Eu respeito, cada um com suas informações, mas eu tenho a minha. E a minha é longe disso, mas bem longe. Venê, se o Flamengo trouxer o Vitão, vai trazer o Danilo? Ou se trouxer o Danilo, vai trazer o Vitão? Eu acho que não faz o menor sentido, pelo menos foi o que me pareceu nas minhas conversas com pessoas do Flamengo. Não tem por que o Flamengo investir tão pesado em 2 jogadores para o mesmo setor. E faz sentido, né? Mas o Danilo chegaria de graça. Não é de graça, gente. Tem as luvas que são altas, tem o salário que é alto, ou seja, é um investimento alto. Então não faz o menor sentido o Flamengo trazer os 2 jogadores para a mesma posição. É isso aí, nação rubro-negro, eu tô chegando com muitas informações do nosso Flamengo, tem muitas novidades, o Flamengo está muito próximo de anunciar o zagueiro Vitão do Internacional, entrou na mira, né? Então assim, um jogadoraço, é um cara muito técnico, né? O Flamengo ontem fez sua primeira partida, né, com o time principal, né, 0-0 contra o São Paulo, e o Felipe Luiz já sentou com o Mbappé, com o Boto, porque quer mais um jogador pra zaga, porque é prioridade, né? O Flamengo acabou de perder o zagueiro Fabrício Bruno, então assim, eu acho que pra mim o Vitão seria uma peça muito boa, né? E não para por aí, o Danilo também está no radar, o Flamengo não vai desistir do Danilo, né? Muitas pessoas falando que o Napoli está interessado no jogador, né? Só que essa informação não procede. O atleta quer retornar para o Brasil, inclusive o amigo dele, que atua pelo Flamengo, joga pelo Flamengo, Alexandro, vem conversando com o Danilo diariamente e tenta convencer o jogador a voltar ao cenário do futebol brasileiro. Então assim, é ter calma, ter paciência, né? O Flamengo quer contratar essas 2 contratações, então assim, quer fazer essas 2 contratações, agora o torcedor tem que ter calma, porque a gente sabe que o mercado da bola a cada dia pode atualizar, né? Pode avançar, assim, então qualquer momento vai ser igual a contratação do atacante Juninho, pegou todo mundo, né, de surpresa, o Flamengo acabou de sacramentar e vai ser assim, tanto com o Jorginho e tanto com o Danilo. Então é isso, galera, eu quero saber de vocês e também quero saber de vocês o que vocês acharam da estreia do Flamengo, né? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Tô indo nessa, saudações rubro-negras, fiquem com Deus!